Evangelho, quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo e Mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela entrou, trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que a havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Cornélio, Papa, São Cipriano, Bispo, Mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá um grande presente. Temos a alegria de celebrar 2 mártires que se celebram no mesmo dia por conta da grande amizade que viveram no cuidado um pelo outro. O primeiro, o Santo Padre Cornélio, que viveu o período da perseguição mais intensa de Diocleciano, Décio e, por fim, do imperador Galo. Todos esses imperadores, ao seu modo, impetraram a perseguição à Igreja e geraram muitos mártires no tempo do Império. Posteriormente, o próprio Papa será martirizado. Na outra parte, na África, no norte da África, na região de Cartago, um bispo chamado Cipriano, cristão convertido já em idade adulta, recebe o batismo entre os seus 35 e 40 anos, então já uma idade bem avançada para a época. E posteriormente vem ordenado sacerdote e, por fim, diante da morte do bispo de Cartago, vem nomeado, vem aclamado como bispo e começa a conduzir a igreja daquela região do norte da África. De origem era um advogado e abandonou tudo para seguir o Senhor e para servir a Igreja de Deus. Vinha de uma nobre família e todos os seus bens e todos os seus haveres e tudo que lhe pertencia entregou aos pobres, como o Senhor falava no Evangelho, em um ato
de intensa radicalidade para seguir a Cristo. Dois homens que amaram tanto o Senhor, que tocaram os sofrimentos de Cristo na vida de seus irmãos, na vida do rebanho que foi confiado a cada um deles. Dois homens que, por graça do Espírito Santo, conseguiam conhecer as dores do coração de seus irmãos. E por conta da unção que receberam, eram por eles bons pastores a exemplo de Cristo bom pastor. Na distância, viveram uma grande amizade, pois quando teve as notícias, quando chegaram até Cartago, as notícias da perseguição ao Papa Cornélio, Cipriano começa a escrever-lhe inúmeras cartas para animá-lo na fé. Como é importante, meus irmãos, que nós tenhamos pelos nossos irmãos que sofrem uma palavra de ânimo. Por amor, por misericórdia, mas sobretudo em um autêntico espírito de comunhão, por conhecer as dores do coração de seu irmão, porque também ele vive as dores desse mesmo tempo, as dores por amar a Cristo e por cuidar do povo de Deus. Cipriano então escreve para Cornélio e dessa forma mantém uma troca de correspondência de maneira que, mesmo na distância, não venham a se sentir sozinhos na hora de tomar as duras decisões que a vida ainda iria exigir de cada um deles. Bendita e santa amizade desses dois irmãos no episcopado que abraçaram o cuidado um pelo outro, sendo um para o outro sinal de consolação e de paz. Eles que tiveram que ser, para muitos, o sinal da consolação de Deus, puderam também receber dessa consolação, sendo um para o outro amparo e sustento nos momentos difíceis. Um tema que marcou o pontificado do Papa Cornélio, entre o tempo do seu exílio em Civitavecchia e a sua execução depois, no martírio, foi o fato de que durante a perseguição abriu-se essa página dolorosa no seio da comunidade cristã. Falamos sempre dos nossos irmãos que foram martirizados e constantemente vocês vão ouvir o Padre Fábio pedindo para rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que estão sob a ameaça do martírio, que ainda hoje continuam pelo mundo afora, tantos cristãos vivendo a ameaça de serem a qualquer momento martirizados ou então de verem martirizados os seus caros, os seus familiares. E naquele período em que a execução dos cristãos havia se tornado algo comum e frequente na sociedade, muitos que viam seus entes queridos serem mortos terminavam por negar a fé. E quando levados aos suplícios do martírio, negavam o nome de Jesus ou então ofereciam um sacrifício aos deuses e depois eram liberados. Mas no fundo, não tinham deixado de amar o Senhor. Tinham sido apenas frágeis. Houve um lapso na caminhada de fé, como nós costumamos falar. E era exatamente essa palavra usada para descrever esses homens e mulheres, lapsos, que por algum momento na vida negaram a fé e por isso desonraram a memória de Cristo e a memória também dos demais mártires. É verdade que, no seio de uma comunidade perseguida, essa experiência pode ter muita relevância. Porém, aqueles que foram ungidos para levar a misericórdia de Cristo pelo mundo não poderiam deixar de propor e de abraçar aqueles que fraquejaram na fé, de maneira que, arrependidos,
pudessem voltar à comunhão. Existiam alguns bispos e alguns cristãos, naquele momento, que não aceitavam uma tal atitude, e dessa forma a perseguição também começou a acontecer através de conflitos no seio da própria igreja, onde alguns bispos se opunham ao Papa Cornélio, que tinha para si muito claro que esses irmãos que vacilaram na fé e que negaram o nome de Jesus deveriam, após um caminho de penitência e arrependimento, voltar ao seio e à comunhão dos demais irmãos e não serem tratados como pagãos, como apóstatas, como aqueles que haviam renunciado em absoluta e definitiva fé. Abraçar o outro, meu irmão, no momento em que ele é fraco na fé. Ser presença de Cristo ao lado do teu irmão, no momento em que a fé fraqueja, para que ele consiga outra vez se levantar. Quantos são os homens e mulheres do nosso tempo que, agitado por inúmeras preocupações, fraquejam na fé e, fraquejando na fé, podem consolidar atos realmente terríveis de ofensa a Deus, de ofensa ao próximo. E um dos nossos papéis, por amor a Cristo, é oferecer o amor que dele recebemos. E como? Fazendo-nos próximos para acolhermos o nosso irmão e oferecer por ele um caminho de reconciliação. É bem verdade que, diante do pecado cometido, é necessário que se faça penitência, mas quem continua do meu lado para me encorajar a trilhar o caminho da penitência? Quem no momento da minha fraqueza olha por mim e não me deixa sozinho, perdido, naquele desespero, naquela agitação que me levou a abandonar a fé ou a me afastar? Quantos são os nossos irmãos e irmãs que testemunham que voltaram à fé depois de anos afastados? Peguemos esse exemplo simples. Por conta daquele amigo, por conta daquele familiar, que no momento em que apareceu um tempo de doença, um tempo difícil na vida, foram ao lado dele, caminhando e recordando o amor de Jesus por nós e o quanto Deus vem em nosso socorro. Até que em um determinado momento o coração então desperta outra vez para o vigor, ou melhor, para o entusiasmo daquela fé que outrora estava, mas perdeu-se no tempo. E com essa primeira experiência de insegurança, mas voltar, recomeçar, mas como vai ser? Com aquelas dúvidas que nascem, muitas delas semeadas pelo inimigo, para que se desista de empreender um caminho de recomeço, ali ao lado está aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que nos entusiasma e que se coloca por nós, para que não venhamos menos na fé uma segunda vez. E nos ajuda num caminho de conversão, num caminho de reconciliação, num caminho de comunhão. Quantas não são as histórias de padrinhos de crisma que se tornaram padrinhos de seus afilhados assim por isso? Quantas são as histórias dos adolescentes que fizeram a primeira comunhão e muitas vezes escolheram por padrinho aquele amigo, aquela professora, aquele familiar, aquele vizinho que continuamente falava de Jesus, e quando ele foi fazer aquele encontro de adolescentes, então despertou outra vez para o desejo de seguir Cristo. Buscou e recebeu a Santa Comunhão e pediu como padrinho, naquele momento, para acompanhar o sacramento da comunhão, aquela pessoa que lhe ajudou a redescobrir a fé. Como nós temos a necessidade, meus irmãos e minhas irmãs,
de sermos um pelos outros socorro e entusiasmo. É preciso que estejamos ao lado dos nossos irmãos quando eles fraquejam na fé, mas é importante que estejamos ao lado de nossos irmãos para dividirmos a alegria e o vigor da fé, como vamos ver hoje no texto de São Cipriano. São Cipriano animava o Papa Cornélio no exílio, sabendo o peso das decisões que aquele homem precisava tomar e sendo o amigo que dividia com ele suas alegrias para entusiasmá-lo. Não estava ali a dizer o que ele deveria ou não deveria fazer, mas sabia que se eles dividissem a alegria da comunhão, de cuidar do rebanho, isso encorajaria tanto o coração do Santo Padre que não se sentiria só. Como encorajamos a outra pessoa? Dividindo com ela a alegria da comunhão em Cristo. Comece a dividir as maravilhas que Deus realiza entre vocês. Comecem a falar sobre a beleza do que é caminhar juntos na fé, sobre o que Deus tem feito em nosso socorro. Partilhem o testemunho das coisas que vocês têm descoberto juntos em Cristo e as transformações que talvez você já esteja admitindo na sua vida cotidiana. E você verá que isso tudo será de grande ânimo e sustento na fé para os nossos irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho, no capítulo 7 de São Lucas, Jesus entra na casa de Simão, o fariseu. E, provavelmente, por conta da ressurreição da filha de Naim, ele também acreditava que Jesus era um profeta. É o texto que está antes. Tanto que a atitude dele é confrontar a imagem de Jesus com a imagem do profeta. Os três personagens de hoje são Jesus, Simão, o fariseu, e a mulher que entra, pecadora, assim apresentada. Ao entrar porta dentro daquela casa e lançar-se aos pés de Jesus, chorando, enxugando com seus cabelos e honrando-o com perfume, aquela mulher dá um grande testemunho de amor àquele que é o Filho de Deus. Veja, meus irmãos, a medida apresentada por Jesus é o testemunho de amor. Aquele testemunho está diretamente ligado a um arrependimento. Pela própria vida, pela própria condição, e ter ali a possibilidade de ir diante de Deus, ou diante do representante de Deus, vamos colocar assim, aquele que era visto pelas multidões como um profeta, mas que na verdade é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Se o centurião romano acreditou em Cristo e deu um testemunho de fé, como não poderia aquela mulher, tão ferida pelos seus próprios pecados, tendo a ocasião de estar diante de um homem de Deus, lançar-se aos seus pés e suplicar misericórdia a Deus pelas dores e os pecados de sua vida, pelas ofensas cometidas e pela forma como tem vivido a sua história? Como Deus não se comoveria, meus irmãos, com tamanho amor, Ele que desde toda a eternidade a quis amar completamente, sem que ela se dispersasse um único segundo desse amor. E agora, depois de ter se dispersado e ter estado tão longe, outra vez ela sente a voz do seu chamado no coração. É a primeira oportunidade que tem de estar diante daquele que poderia representá-la diante de Deus. Estamos sempre diante da imagem do profeta. Ela então se lança aos pés dele e oferece por ele todo o pedido de desculpas e realiza publicamente um ato de contrição e de penitência. E o Senhor o recebe. E ao chamar Simão, que admirava aquilo ali, pensando, se o Senhor fosse um profeta, saberia bem quem é essa mulher que ele toca, aqui entram aqueles elementos que já tivemos a chance de falar. O primeiro,
a questão da pureza. Sendo ela uma pecadora, se entra e o toca, o torna impuro. Só Deus pode purificar o que é impuro. Então, primeiro ponto da revelação de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus. Se esse homem soubesse, se ele soubesse, só Deus pode saber o que está escondido no íntimo dos corações. Então, se Jesus sabe o que se passa no coração dela e no coração de Simão, segundo o testemunho evidente de que ele não é apenas um profeta, mas é o próprio Deus. Só Deus conhece o íntimo do coração. Só Deus pode tornar puro o que era impuro. E o terceiro, só Deus pode perdoar os pecados. A multidão se admira quando Jesus declara o perdão dos pecados daquela mulher, e nós ouvimos: quem é esse que até o pecado perdoa? Bom, estamos diante daquele que é Deus, mas a gente não vê a admiração de Simão. Não porque Simão não se admirou, mas porque era evidente para ele isso. E ali, naquele momento, ele estava diante do Filho de Deus. Mas, como o perdão dos pecados nós não vemos, o testemunho de ter conhecido o que se passava no coração de Simão e também o que se passava na vida daquela mulher é para Simão um testemunho evidente de que somente Deus poderia cumprir tal ato. Então, os dois testemunhos anteriores são testemunho para Simão da declaração do perdão dos pecados, que nós não vemos, mas que se cumpre pela palavra de Deus. A cura de um homem com a mão seca, a cura de um paralítico, nós vemos o sinal. Mas o perdão dos pecados, nós não vemos o sinal fisicamente. E para que não haja dúvidas, Jesus testemunha a sua divindade nesses dois outros momentos, sobre o tema da impureza e sobre o tema, especialmente o tema, de conhecer o que se passa no íntimo de ambos os corações, tanto de Simão quanto daquela mulher. Como poderia Deus não receber aquele que ama desde toda a eternidade? Como poderia Deus não se comover pela conversão de cada um de seus filhos que voltam para Ele? Assim, São Cipriano, sempre fiel ao Santo Padre, o Papa Cornélio, permaneceu em comunhão com ele no mesmo itinerário e terminou, por sua vez, também ele entregando a fé, sendo martirizado para defender os cristãos de Cartago. E também ele foi um grande defensor da reconciliação em favor daqueles que haviam abandonado ou apostatado, digamos assim, a fé, negado a fé no momento do martírio. Leio 2 trechos para a gente poder conhecer um pouco da história desses dois santos homens de Deus. É da carta de São Cipriano a Cornélio, Papa. Cipriano a Cornélio, seu irmão. Tive notícias, irmão caríssimo, dos gloriosos testemunhos de vossa fé e fortaleza. Recebemos com tanta exultação a honra de vossa confissão, que também nos julgamos participantes e companheiros de vossos merecidos louvores. Pois se é em nós e na Igreja só um modo de pensar e em divisa concórdia, qual o sacerdote que não se rejubilaria como próprios com os louvores dados a seu irmão no sacerdócio? Que palavra forte, né, meus irmãos? Qual o irmão que não se alegraria com os louvores prestados a um outro irmão no exercício do seu sacerdócio? Ou que fraternidade não se alegraria com o júbilo de todos os seus irmãos de outra parte do mundo? Impossível expressar como foi grande essa exultação e alegria
quando fui informado de vossas vitórias e atos de coragem. Nisto fostes o primeiro durante o interrogatório dos irmãos. O testemunho do chefe ainda foi acrescido pela confissão dos irmãos que seguiram a sua coragem. Enquanto vais à frente na glória, fazes muitos companheiros nesta glória e estimulas o povo a dar testemunho por estares preparado primeiro que todos a confessar em nome de todos. Não sabemos o que primeiro elogiar em vós, se vossa fé decidida e estável, se o indefectível amor fraterno que vos move. Aí se provou de público a virtude do bispo indo à frente e se revelou a união da fraternidade que o seguia passo por passo. Já que em vós só há um coração e uma só voz, foi toda a Igreja de Roma que testemunhou a um só coração. Belíssimo, né, meus irmãos? E o outro trecho que leio para vocês é da ata proconsular, é a ata oficial do governo romano, da execução de São Cipriano. Esse que elogiou seu irmão por ter dado testemunho na fé e, quando submetido à indagação, não negou a sua fé, e muitos assim o seguiram, e depois São Cornélio foi exilado e também foram expulsos de Roma os outros que com ele testemunharam a fé. São Cipriano, eis que, depois da morte de seu companheiro, depois da morte do Papa Cornélio, finalmente chega o seu tempo. E assim foi o momento em que São Cipriano testemunhou ao seu rebanho a fé. No dia 18º das calendas de outubro, pela manhã, grande multidão se reuniu no campo de Sesto, conforme a determinação do procônsul Galério Máximo. Este, presidindo no átrio Alcíolo, no mesmo dia ordenou que lhe trouxessem Cipriano. Chegado este, o procônsul interrogou-o: És tu Tácio Cipriano? O bispo Cipriano respondeu: Sou eu. O procônsul Galério Máximo disse: Tu te apresentaste aos homens como papa do sacrílego intento? Respondeu o bispo Cipriano: Sim. O procônsul Galério Máximo disse: Os augustíssimos imperadores te ordenaram que te sujeites às cerimônias. Cipriano respondeu-lhe imediatamente: Não o faço. Galério Máximo disse: Pensa bem. O bispo Cipriano respondeu: Cumpre o que te foi mandado. Em causa tão justa, não há o que discutir. Ouvistes minha resposta. Galério Máximo deliberou com o seu conselho e com muita dificuldade pronunciou a sentença com estas palavras: Viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia e agregaste muitos homens nesta ímpia conspiração. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e das sacras religiões, e nem os piedosos e sagrados augustos príncipes Valeriano e Galiano, nem Valeriano, o nobilíssimo César, puderam te reconduzir à prática de seus ritos religiosos. E por esta razão, por seres acusado de autor e guia de crimes execráveis, tu te tornarás uma advertência para aqueles que agregaste a ti em teu crime. Com teu sangue ficará salva a disciplina. Dito isso, leu a sentença. Apraz que Tácio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: Graças a Deus. Após a sentença, o grupo dos irmãos dizia: Sejamos também nós degolados com ele. Por isso houve grande tumulto entre os irmãos e grande multidão o acompanhou até a hora de sua execução. E assim Cipriano foi conduzido até o campo de Sesto. Ali tirou o manto e o capuz, dobrou os joelhos e prostrou-se em oração ao Senhor. Retirou depois a dalmática, entregando-a aos diáconos, e ficou de alva de linho, e aguardou o carrasco, a quem, quando chegou,
mandou que os seus lhe desse 25 moedas de ouro como ato de misericórdia. Os irmãos estenderam diante de Cipriano panos de linho e toalha. O bem-aventurado quis vedar os olhos com as próprias mãos, mas não conseguindo amarrar as pontas, o presbítero Juliano e o subdiácono Juliano o fizeram. Desse modo, morreu o bem-aventurado Cipriano. Seu corpo, por causa da curiosidade dos pagãos, foi colocado ali perto, de onde à noite foi retirado, e com círios e tochas, hinos e em grande triunfo, foi levado ao cemitério de Macróbio, administrador resistente na via Mapaliense, junto das piscinas. Poucos dias depois, morreu também o procônsul Galiano Máximo, que o havia condenado. O mártir santíssimo Cipriano foi morto no dia 18º das calendas de outubro, sob Valeriano e Galiano imperadores, reinando, porém, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a honra e a glória, a quem damos a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nessa narrativa, nós vemos que o dia da execução é o dia 18 de outubro, mas esses dois amigos que não se separaram em vida também são celebrados em uma única memória em sua entrada juntos no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cornélio, Papa, e de São Cipriano, e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.